Professor, tá sem som, viu? Boa noite. Eu ainda não comecei, não. Tô esperando dar 19h30, eu só tô deixando montado aqui, tá bom? Ok. Eu sempre começo a gravação uns minutinhos antes, porque da hora que quando dá o horário a gente não perde nada, eu sempre deixo a gravação disponível, né? Então, é bom que se alguém chegar atrasado ou perder a aula, pode ver sempre desde o do início. Bom, gente, então, oficialmente 19h30, tá? Tô mandando a lista de chamado aqui no chat, lembrem de preencher, por favor. Hoje, então, a gente vai continuar falando de trigonometria, tá? Eu me apresentei aqui na aula passada, para quem não me conhece. Sou Agenor, estou substituindo o professor André, que teve seu contrato encerrado. Ele me falou que estava faltando trigonometria e funções modulares. Eu optei por falar um pouquinho de trigonometria, que era importante para quem vai dar sequência no curso, né, fazer cálculo. Não que função modular não seja, mas ela é mais simples, né? A gente sente mais falta dando aula de cálculo, né, que os alunos tenham alguma base de trigonometria. Em todo caso, são só 4 aulas, então a gente não fecha o conteúdo todo. Estou selecionando alguns tópicos que são importantes ao longo do curso, tá bom? Na aula passada, então, só voltar aqui um pouquinho, eu lembrei para vocês, relembrei, né, o que era um triângulo retângulo, ok? Então, é um triângulo onde um dos seus ângulos internos é reto, ou seja, 90 graus. Aí a gente apresentou os conceitos de hipotenusa, então, maior lado, e catetos, os lados que não são hipotenusa, e definimos como se calcula seno, cosseno e tangente de ângulos que estão lá dentro, ok? Aí a gente viu a definição como sendo o cateto oposto, para seno, o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno, o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente, o cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá bom? Hoje, eu vou começar então pelo tópico, o primeiro dos tópicos que a gente vai falar é sobre Teorema de Pitágoras, tá bom? É uma parte importante de trigonometria, e é também, a gente usa, acaba usando no cálculo, tá bom? Principalmente quando vocês forem falar lá em cálculo 2, para falar sobre integral, a gente precisa um pouquinho saber mexer com triângulos, tá bom? Então, Teorema de Pitágoras, né? A gente começa pelo famoso Teorema de Pitágoras. A demonstração dele é simples, eu tenho alguns vídeos gravados sobre a demonstração dele, caso depois alguém queira ver, tá bom? Posso deixar o link aqui no chat da nossa aula, eu vou só enunciar. É um teorema, então, que caracteriza triângulos retângulos. Como assim caracteriza? Ele diz que um triângulo é retângulo se e somente se uma relação acontece entre os lados deles, né? E qual é essa relação? A relação diz para a gente o seguinte, olha, o maior lado ao quadrado, que a gente chama de hipotenusa, ele coincide, ou seja, o valor dele ao quadrado é a soma dos quadrados dos outros dois lados, ok? Então, aqui, mantendo a notação que a gente chamou, nós temos um triângulo retângulo, digamos, então, a nossa hipotenusa A, e os outros lados, então, B e C, né? B e C são os catetos. O Teorema de Pitágoras diz o seguinte, olha, um triângulo é retângulo, se ele for retângulo, então vale a hipotenusa ao quadrado, é um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, ok? Então, em símbolos aqui pra gente, A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado. Mas mais do que isso, ele caracteriza, normalmente no ensino médio a gente só estuda num sentido, né? Olha, se é retângulo, vale isso. Mas na verdade ele diz o seguinte, se essa relação é satisfeita, ou seja, se o maior lado ao quadrado coincidir com a soma dos quadrados dos dois lados, mesmo que não tenha o desenho aqui dizendo, olha, esse triângulo é retângulo, não está aparecendo, certo? Então você pode concluir que o ângulo oposto a este maior lado é um ângulo de 90 graus, ok? Então por isso que eu falei que ele caracteriza os triângulos retângulos, né? Então está dizendo que vale essa relação se e somente se o triângulo dado for retângulo, tá bom?
Como a gente usa isso, por exemplo, do ponto de vista da trigonometria? Como eu falei assim, embora a demonstração seja simples, a gente só precisa, por exemplo, conhecer noções de semelhança de triângulo. A gente parte esse triângulo aqui, forma a altura, então divide em segmentos, usa relações de semelhança e a gente consegue, então, provar que o maior lado ao quadrado é a soma, né, dos quadrados dos outros dois, né? Então, fora essa demonstração, que eu falei que então, não era o nosso objetivo na aula de hoje, aprender a usar ele dentro da trigonometria. Por exemplo, como a gente pode, por exemplo, determinar senos e cossenos usando esse teorema. Um colega hoje, por exemplo, tinha me mandado uma mensagem falando: eu não consegui o exercício 3 da lista, certo? Eu até deixei na sala de vocês a solução, tá lá, eu não gravei um vídeo nem nada, mas eu digitei nessa mesinha aqui a solução da questão 3. Faz todo sentido a hora que a gente, por exemplo, nela a gente usa para resolver o problema do teorema de Pitágoras, certo? Eu vou mostrar aqui outros exemplos e aí talvez fique claro até a dúvida do colega e pode ser de outros também, tá bom? Então, exemplo, o seguinte. Imagina que a gente tem um triângulo, retângulo, ok? E eu sei que o seno... Melhor, eu sei que o seno de um ângulo, por exemplo, eu estou num triângulo retângulo, eu sei que o seno de um dos ângulos internos, sem ser o ângulo de 90 graus, ele satisfaz a seguinte relação, olha, o seno desse ângulo é 3/5, ok? Então, a pergunta é, sabendo que o seno é 3/5, determinar o cosseno e determinar a tangente do ângulo. Ok? Então, como a gente pode fazer isso? Se a gente pega e lembra, olha, né, então aqui eu estou pensando ainda em ângulos menores que 90 graus, né? Quando a gente estudar o ciclo trigonométrico, ou seja, a trigonometria dentro de circunferência, a gente vai poder extrapolar, falar de ângulos maiores que 90 graus, ok? Por enquanto, a gente fica ainda com ângulos menores que 90 graus. Mas então, se eu montar aqui um triângulo retângulo, eu tenho o seguinte, olha, pensando o que eu sei de seno só envolve triângulo retângulo, certo? Então, se eu monto um triângulo retângulo, e sei lá, chamo um desses ângulos aqui de alfa, né? Porque apareceu um alfa aqui, então vou chamar, sei lá, por exemplo, este ângulo de alfa. Ok? Ah, professor, se eu chamasse esse, não teria problema, só ia mudar quem é o cateto, tá bom? Fica a seu critério. Mas se esse ângulo é alfa e esse triângulo é um triângulo retângulo, eu sei o seguinte, olha, o seno ele é o cateto oposto, a medida do cateto oposto, nesse caso, o oposto, né? Esse pedacinho que eu grifei de verde, sobre a hipotenusa, vou grifar aqui, por exemplo, de vermelho, ok? Por outro lado, eu sei que essa razão dá 3/5. Então, eu posso pensar, olha, um cateto é 3, e aqui a hipotenusa, opa, perdão, diminuiu o tamanho central da tela, pronto, voltou, e a hipotenusa é 5, ok? Esse ângulo satisfaz, ó, né? Seno deste ângulo é cateto oposto, que vale 3, sobre a hipotenusa, que vale 5, né? Então, apareceu um triângulo retângulo aí. Aí você fala assim, beleza, o cosseno eu preciso achar o cateto adjacente. Eu não tenho cateto adjacente, certo? Opa, não tenho cateto adjacente. Mas agora eu tenho condições de descobrir esse cateto adjacente se eu usar o teorema de Pitágoras. Então, por exemplo, se eu uso o teorema de Pitágoras, o que o Pitágoras fala? Olha, ele diz o seguinte, o maior lado ao quadrado, então 5 ao quadrado, ele é a soma dos quadrados dos outros dois lados. 3 ao quadrado mais x ao quadrado. Então, eu fico com x ao quadrado mais 9, né, que é 3 ao quadrado, igual a 25. Se eu passo 9 subtraindo, então x ao quadrado é 16. Se eu extrair a raiz, então dá mais ou menos raiz de 16. Mais ou menos 4. Pensando na medida do lado de um triângulo, não faz sentido o lado negativo, ok? Então, o x é 4. 4, seja lá o que for, unidade de comprimento. Se fosse centímetros, seriam centímetros. Se fosse metros, seriam metros. Mas, então, uma observação importante. Por exemplo, se a gente, né, quando a gente estudar o ciclo trigonométrico, espero que dê tempo, pelo menos, de começar a falar dele, aqui a gente pode ter senos onde o valor do seno seja negativo. Então, ele não está fazendo referência à medida de um triângulo, porque, né, triângulos não têm lados negativos, ok? E aí, essa informação desse exercício foi pensando nisso, né? Olha, sei lá, se fosse um exercício vestibular, qualquer coisa, a pessoa conseguiria
sei lá, anular a questão, porque você teria duas respostas possíveis. Mas uma vez que ele disse que o ângulo é menor que 90 graus, então quando a gente extrapola esses conceitos, a gente passa para trigonometria na circunferência, se o ângulo é menor que 90 graus, a resposta só pode ser o positivo e a gente vai entender isso quando chegar lá, tá bom? Aqui, pensando como medida de um lado um triângulo, não faz sentido, né, um lado de um triângulo negativo. Mas, então, se o lado vale 4, agora a gente sabe achar o cosseno e a tangente. Por quê? Então, passar uma régua aqui. Pelo seguinte, né, o que é o cosseno do ângulo alfa? O cosseno é o cateto adjacente, que agora vale 4, sobre a hipotenusa, que é 5. E o que é a tangente do ângulo alfa? Bom, a tangente do ângulo alfa é o cateto oposto, que é 3, sobre a hipotenusa, que é 4, tá bom? Então, resolvido o problema de maneira bem simplesinha, ok? Uma observação, eu prefiro te falar disso aqui lá na frente, mas eu vi que o livro põe nos exercícios e eu não tinha definido na aula passada, né? O que é a cotangente de um ângulo, certo? A cotangente de um ângulo, gente, a gente vai denotar por cotangente, no caso o ângulo alfa, é 1 sobre a tangente, ok? Se a gente estiver pensando no nosso triângulo retângulo, então, porque a gente está em trigonometria no triângulo retângulo, é o seguinte a cotangente, olha. Estou desenhando um triângulo retângulo aqui. Então, nós temos um triângulo retângulo com lado, sei lá, lados A, B e C, de medidas Azinho, Bzinho e Czinho. E, sei lá, eu estou pensando esse ângulo nosso aqui, nosso ângulo alfa, ok? O que é a cotangente desse ângulo alfa? A cotangente, né, é 1 sobre a tangente, mas ela pode ser definida da seguinte maneira. A tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? Oposto sobre o adjacente. A cotangente acontece justamente o contrário, ela é o cateto adjacente sobre o cateto oposto. O inverso da tangente, ok? Então, com esse símbolozinho que a gente botou aqui, seria B sobre C, ok? Esse exercício aqui não pede a cotangente, mas, por exemplo, a gente poderia complementar, né? Qual é a cotangente do ângulo alfa em questão, né? Olha, se a tangente era 3/4, a cotangente é 4/3. Se eu olho para a definição, cateto adjacente, 4, cateto oposto, 3. Então, 4/3 em todo caso, tá bom? O exercício não pedia, mas a gente põe essa informaçãozinha extra adicional aqui, tá bom? Então, por exemplo, quem for resolver os exercícios, começou a tentar resolver, pode ver lá, ele pediu a relação de cotangente, né? Eu prefiro não falar porque, por exemplo, quando a gente vai falar dessas recíprocas, as inversas, a gente pode falar da secante e da cossecante, que são inversas de cosseno e de seno, tá? E aí, isso faz mais sentido quando a gente está falando no ciclo trigonométrico, você passa uma definição mais ampla, e relações envolvendo digamos, essas funções, que a gente pode ver que também seno, cosseno, tangente são funções, tá bom? Vou deixar um exercício para vocês pensarem ao longo da semana, tá? Então, o exercício é parecido com esse que a gente fez aqui agora. E aí é o seguinte, olha, agora a gente sabe que nós estamos com um ângulo que é menor do que 90 graus, ou seja, eu estou pensando em triângulos retângulos ainda, tá bom? E eu sei o seguinte, olha, o cosseno de um ângulo alfa, nesse ângulo alfa, ele vale 5 sobre 13 avos, ok? Aqui a diferença é que ele tinha dado para a gente o seno, então falou o oposto e a hipotenusa. Aqui ele deu o cosseno, e te deu o adjacente e a hipotenusa, você vai ter que procurar o oposto, tá bom? Mas então, o cosseno vale 5 sobre 13 avos, e a pergunta é, com essa informação, determinar a tangente do ângulo alfa. Okay? Lembra que tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Eu já tenho o adjacente aqui, vale 5, né? E a hipotenusa vale 13. O que a gente não tem é o cateto oposto. É isso, o cateto oposto. Eu tenho o adjacente e a hipotenusa. Se eu achar o oposto, então eu só divido ele por 5 e o problema está resolvido, tá bom? Então, para vocês poderem pensar, tá bom? Então, dito isso, eu vou falar agora sobre alguns ângulos, são conhecidos como ângulos notáveis. A gente consegue determinar os valores de seno e cosseno
por meio de uma tabelinha. Talvez vocês já tenham visto essa tabelinha em algum momento. Acho que dá para começar, pelo menos começar aqui. Então, alguns senos e cossenos de alguns ângulos notáveis, tá bom? Ângulos notáveis. Esses ângulos são os ângulos de 30, 45 e 60 graus, ok? Então aqui a gente está falando quando os ângulos forem 30, 45 ou 60 graus, perdão. Ou 60 graus. O que a gente vai fazer é deduzir os valores de seno, cosseno e da tangente para estes ângulos, tá bom? Eu vou deixar aqui uma informação complementar, agora pode não fazer muito sentido, mas, por exemplo, quem formou recentemente, lembra, por exemplo, do ensino médio, vai lembrar que existem outras maneiras de se apresentar ângulos, certo? Então, por exemplo, graus é uma delas. A outra bem comum, bem famosa, são os radianos, né? Então aparece um pi radiano aí para poder medir ângulo, tá? Isso, então, de novo, faz sentido quando a gente fala do ciclo trigonométrico, né? Então, da trigonometria na circunferência. Mas pode aparecer, sei lá, em algum problema que vocês estejam resolvendo, ou, por exemplo, o ano que vem, quando vocês estiverem lá no cálculo, em vez de 30 graus, pode aparecer π sobre 6. Este π sobre 6 é o que equivalente a 30 graus em radianos, ok? Π sobre 4, que é o equivalente a 45, ou π sobre 3, tá bom? Nós vamos ver que tem uma regrinha de 3 simples para a gente achar o ângulo, eu vou deixar como observação aqui, mas isso, então, como eu falei, faz sentido mais lá na frente, tá bom? A observação é que 180 graus, meia volta na circunferência, ela é equivalente ao ângulo de π radiano, ok? Para isso, para eu poder explicar isso, precisava falar da definição do que é um π radiano, então faz mais sentido falar lá na circunferência. Mas se eu sei que, então, que 180 é π, por exemplo, 60 é 1/3, né, de 180, por isso aparece o π sobre 3, tá bom? Mas aqui nesse momento a gente está concentrado falar no azulzinho, tá bom? Em graus. Eu vou pôr a tabela e vou explicar de onde saem esses valores, tá bom? Nosso objetivo na aula de hoje é fazer isso, tá? Então, para seno, cosseno e tangente, nós temos a seguinte relação. Então, assim, eu vou botar aqui seno, cosseno, melhor, vou pôr só, assim, seno para o cosseno e para a tangente dos seguintes ângulos, nós temos os seguintes valores, ok? Então, estou dividindo aqui, montando uma tabelinha. Nós temos o seguinte, olha, se o ângulo for 30, 45 ou 60, valem as seguintes relações, tá bom? Pronto, divididinho. O seno de 30 vale meio. De 45 é raiz de 2 sobre 2, o de 60 é raiz de 3 sobre 2. Aí eles invertem, a gente vai ver que ângulos... Eu já comentei isso, né? Ângulos que são complementares, que tem soma 90, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Então, por exemplo, o cosseno de 30 é igual ao seno de 60, raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60 é igual ao seno de 30, é meio. E o de 45 coincide. A tangente é só a gente dividir. Então, vamos, se eu divido raiz de 2 sobre 2 por raiz de 2 sobre 2, dá o número 1. Aqui a gente racionaliza da raiz de 3 sobre 3 e aqui da raiz de 3, ok? Agora, num curso, né, superior, até no médio eu faço isso, né? Fica meio sem sentido dizer da onde sai esses, né? Por que isso acontece, né? Então, assim, vamos montar um triângulo retângulo e vamos justificar por que de fato isso acontece, tá bom? Então, assim, nosso próximo objetivo é verificar que realmente essas relações são verdadeiras, embora não seja problema nenhum você decorar essa tabelinha, ok? Se você tem uma facilidade boa, né, ó, consigo decorar de maneira fácil, você pode decorar, não há problema nenhum. Eu gosto de tentar explicar o porquê das coisas, tá bom? Da onde saem esses resultados, para ter algum sentido na matemática. Então, agora sim, eu vou precisar quebrar a página aqui
E nós vamos deduzir, por exemplo, o ângulo de 45 primeiro, que é o, digamos, o mais fácil que a gente tem para fazer, ok? Então, o que acontece, né, para o ângulo de 45, né? O que tem de especial com o ângulo de 45? Para que a gente consiga achar seno e cosseno desses ângulos, tá bom? E achando seno e cosseno, consequentemente, a tangente. Vou precisar aqui montar um quadrado de lado 1. Então, imagina que o meu desenho aqui seja, de fato, um quadrado, tá bom? Deixa eu montar um quadradinho mais decente. Eu já volto à tela normal, tá bom? Só para poder montar um quadrado, senão pelo menos eu uso o quadriculado aqui para fazer um quadrado. Então, vou montar um quadrado, 4 por 4 ficou pequeno, 5 por 5, 6 por 6, acho que fica bom para ver. Mas então, tem um quadrado aqui. Ok? Então, desenhei um quadrado. Imagina que, bom, é um quadrado qualquer, não importa, mas imagina que o lado dele tem uma unidade, né? Então, assim, eu estou montando um quadrado cujo lado, o tamanho desse lado seja de uma unidade. Ok? Poderia ser 1 metro, 1 quilômetro, não importa. Ah, e se não fosse um? Não tem problema. Se fosse um quadrado qualquer de lado L, por exemplo, 6 quadradinhos que eu botei aí, eles iam acabar se simplificando e a resposta fica a mesma, tá bom? Então, a diagonal de um quadrado, ela tem a propriedade de dividir, então, aqui o nosso quadrado em 2 triângulos retângulos. Ok? Porque um quadrado tem todos os seus ângulos internos igual a 90 graus. Então, aqui, por exemplo, eu tenho, em particular, um triângulo retângulo. Vamos pôr o nome no triângulo. Então, triângulo A, B. Estou pondo os vértices do nosso quadrado, mas então o triângulo ABD, por exemplo, é um triângulo retângulo, certo? Então, aqui, ó. O triângulo ABD é retângulo. Ou seja, ele tem um ângulo de 90 graus. Mais do que isso, a diagonal, ela também é uma coisa interessante no nosso quadrado, a gente chama ela de bissetriz, porque ela divide os ângulos, queria pôr de cor verde, não foi? Ela divide os ângulos ao meio. Então, este ângulo é igual a esse, como trata-se de um ângulo de 90 também, então o que sobra aqui é 45 e aqui também. Aqui é a mesma coisa, né? Ok? Então, na verdade, nós temos um triângulo isósceles, ou seja, um triângulo que tem 2 lados de mesma medida. A gente costuma, na matemática, dizer mesma medida e chamar de congruentes, tá bom? Mas então eu vou desenhar esse triângulo aqui, que agora a gente consegue achar seno e cosseno do ângulo de 45 graus. Por quê? Então, tem um triângulo retângulo. Então, eu sei que este ângulo é 45 graus. O outro também, não preciso pôr agora, tá? Então, o nosso triângulo é o triângulo, né, ABD. Esse lado AD e o lado AB medem 1. Opa, se eu souber quanto mede BD, digamos, vou chamar de X. Eu sei usar, então, as definições de seno e cosseno, a gente consegue achar depois seno e cosseno do ângulo de 45 graus. E, finalmente, a tangente, tá bom? Bom, é conhecido da matemática, trigonometria, que a diagonal de um quadrado de lado L mede L raiz de 2. Então, aqui vai medir 1 raiz de 2, ou seja, um número raiz de 2. Ah, eu não lembro isso, professor. Não tem problema, a gente usa Pitágoras, ok? Então, se a gente usar o teorema de Pitágoras, a gente vai descobrir que esse x, na verdade, é raiz de 2. Por quê? Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, diz que x ao quadrado vale 2. Então, x é a raiz de 2. Pronto. Então, x, raiz de 2. Definição de seno. Quem é seno? Opa, seno do ângulo de 45 graus, no caso, ele é o cateto oposto, que mede 1, sobre a hipotenusa, que é a raiz de 2. E o cosseno de 45 graus? Bom, o cosseno de 45 graus é o cateto adjacente, que mede 1, sobre a hipotenusa, que é a raiz de 2. Por fim, a tangente de 45 graus é o cateto oposto, que é 1, dividido pela hipotenusa, que é 1. 1 dividido por 1 é 1, ok? Se a gente voltar aqui, então, a gente tem agora seno, cosseno e tangente dos ângulos de 45 graus, saindo daqui, ok? Se eu voltar aqui na tabelinha um pouquinho, vocês vão ver o seguinte. Olha, professor, não está escrito isso, tá certo?
a tangente está escrito 1, ok, e os outros estão escritos raiz de 2 sobre 2. Lá você escreveu 1 sobre raiz de 2, ok? Na verdade, então, isso acontece porque a gente racionaliza, ok? Não tem nenhuma regra que obrigue ninguém a racionalizar, mas é por convenção, pelo menos na trigonometria, botar esse símbolo, né? Em vez de escrever 1 sobre raiz de 2, você escreveu o número raiz de 2 sobre 2, tá? Por que isso? Então, 1 sobre raiz de 2, se eu racionalizar, então eu vou multiplicar e dividir pelo número raiz de 2, né? Observe que quem está de azul, se eu divido ele por ele, esse número dá 1. Se eu multiplico o número por 1, eu não estrago, ok? Mas, por outro lado, então, se eu multiplico 1 por raiz de 2, eu fico com raiz de 2. E raiz de 2 por raiz de 2, eu fico com raiz de 4, que é o número 2. Então, é por isso que lá está escrito raiz de 2 sobre 2, tá? Então, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 1. Então, o de 45 graus está tudo ok, tá? Vou tirar esse tiquezinho aqui, senão depois, quando eu mandar esse PDF para vocês, fica ruim para poder ler. Falta agora, então, justificar 30 e 60. Mas observe que 30 e 60, eles têm soma igual a 90, né? Se eu pegar um triângulo, então, só para voltar aqui um pouquinho, porque eu falei isso na aula anterior, o seguinte, dois ângulos são complementares quando tem soma 90. E quando eles são complementares, o que a gente viu é o seguinte, o seno de um, por exemplo, o seno de alfa é C sobre A. Ele é igual ao cosseno do outro, C sobre A. Então, ângulos que são complementares têm senos e cossenos trocados, ok? Então, nós vamos ter que montar uma maneira de trabalhar com 30 e 60 de uma vez. E a gente faz isso montando um triângulo isósceles, ou perdão, um triângulo equilátero, um triângulo que tem os três lados iguais, ok? Então, se primeiro eu falei do ângulo de 45, nós vamos falar aqui em conjunto do 30 e 60, ok? Então, alfa igual a 30 e, sei lá, para não ficar, porque senão fica 2 alfas, aí beta igual a 60, mas eu estou falando dos ângulos 30 e 60. Vou montar aqui um triângulo, vamos fingir que é um triângulo equilátero, ou seja, um triângulo que tem os três lados de mesma medida. Consequentemente, tem os três ângulos internos também de mesma medida, ok? Então, como se estivesse em sala, eu conseguia construir com um compasso esse triângulo bonitinho. Mas vamos imaginar, então, que o triângulo tenha seus três lados de mesma medida. Então, o triângulo, sei lá, A, B, C. Todos de mesma medida. Esses dois risquinhos estão dizendo que eles têm a mesma medida. Digamos que essa medida, então, seja um número L, ok? Então, o triângulo ABC é equilátero. O triângulo equilátero é um triângulo que tem os três lados, né? Equi de igual, látero fazendo referência, então, ao lado. Eles têm os três lados de mesma medida, no caso, eu estou falando que a medida é L, tá bom? Então, o lado AB é de L e todos os outros medem L, tá? Então, se quiser, você pode escrever aqui L e L. Só que, se esse triângulo tem os três lados de mesma medida, ele também tem os três ângulos internos congruentes de mesma medida. Como a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180, se eu pegar 180 e dividir por 3, estou dizendo que cada um desses ângulos internos aqui são de 60 graus, ok? Então, não fiz nada ainda sobre seno e cosseno, até porque a gente só sabe calcular seno e cosseno de triângulos retângulos. E aqui eu tenho ângulos de 60 graus, né? Como que eu vou fazer, então, surgir um triângulo retângulo aqui? Eu vou usar uma propriedade básica da trigonometria. Então, imagina, então, que eu vou pegar, então, vou repetir esse mesmo triângulo, ok? Então, vou desenhar ele sem agora esse monte de escrito e vou concentrar só em alguns pedaços que são importantes para a gente, ok? Então, estou desenhando o mesmo triângulo, só que agora eu vou dar enfoque só algumas coisas que nos interessam. Depois eu coloco as informações a mais, tá bom? Então, A, B, C é importante para a gente. E eu vou olhar, então, para a altura do triângulo relativo ao segmento AB. Ok? Então, se eu tenho o segmento AB, estou passando o mouse nele aqui agora, AB, a nossa base. O que é a altura? A altura é o segmento que parte do vértice oposto e forma com a base um ângulo de 90 graus. Essa é a definição de altura. Pronto, eu tenho a altura do triângulo. Ok? Então, surgiu um triângulo retângulo aqui. Tem um ângulo de 90 graus.
Só que no triângulo equilátero, a altura ela é uma coisa muito boa. A altura também é a bissetriz, ou seja, ela divide o ângulo ao meio. Então, se esse ângulo aqui de cima era um ângulo de 60, se ela dividiu esse ângulo ao meio, o que sobra aqui é 30 e 30. Ela divide ao meio. E a altura também é a mediana. O que é a mediana? Vou pôr de rosa. É o segmento que parte do vértice oposto e divide o lado, né, o segmento do outro lado, ao meio. Então, esse pedaço, digamos que aqui seja um ponto M, esse pedaço MB e AM, eles têm a mesma medida. Ok? Então, agora aqui eu tenho um triângulo retângulo com os ângulos que eu queria. Um ângulo de 30, um ângulo de 60. Sei quanto vale um dos lados, que é L. Sei que o lado grandão inteiro media L. Então, o que sobrou, por exemplo, de M até B, vale L sobre 2. Ok? Então, se eu puxo só esse triângulo para cá, agora apareceu um triângulo retângulo aqui com os ângulos que nos interessam. Quais são os ângulos que nos interessam? 30 e 60. Ok? 30 e 60. Então, aqui surgiu um triângulo BCM com um ângulo de 30, um ângulo de 60. Nós sabemos quanto vale a hipotenusa vale o lado L, e eu sei quanto vale um dos catetos, L sobre 2. Vou manter o padrão, aqui eu tinha chamado de H, vou deixar o H de vermelho aqui. Falta a gente descobrir a altura desse triângulo. Mas a altura desse triângulo, se eu conheço os lados... Porque assim, gente, embora esteja escrito L, por exemplo, esse é um lado de um triângulo, certo? O L poderia ser 2, 3, 5, 10, não importa, é um lado conhecido. Você sabe quanto mede esse lado. Se eu sei quanto vale esse lado e sei que o outro é metade, eu consigo achar a altura, ok? A altura de um triângulo equilátero, então eu vou pôr como observação, você consegue deduzir ela usando o teorema de Pitágoras. Eu vou deixar aqui para a gente poder ganhar esse tempo. Mas a altura de um triângulo equilátero, de lado L, ela é dada por, vou chamar de H, igual eu escrevi lá, L raiz de 3 sobre 2. Da onde surge esse L raiz de 3 sobre 2? Né? Surge da gente usar o teorema de Pitágoras. Ok? Você monta essa equaçãozinha, eu vou até deixar montado para vocês o seguinte: o teorema de Pitágoras fala a hipotenusa ao quadrado, L ao quadrado. É um cateto ao quadrado, a altura que a gente procura. Mais o outro cateto ao quadrado. Pronto. Se eu isolar o H e tirar a raiz, aparece L raiz de 3 sobre 2. Pronto, a altura é L raiz de 3 sobre 2. Então, nós sabemos quanto é a altura, ok? Então, eu vou apagar esse circulado no H aqui. Pronto, a gente sabe quanto é essa altura. Olha, a altura, ela é de vermelho, igual eu tinha escrito lá, né? A altura, ela é o lado raiz de 3 sobre 2. Vamos, se o lado fosse 4, a gente ficar 4 vezes raiz de 3 sobre 2, ou seja, 2 raiz de 3. Bom, com tudo isso, se a gente conhece os lados agora, nós podemos usar senos e cossenos, né? A gente consegue, então, achar os senos e cossenos. Para finalizar, então, o que acontece? Acontece o seguinte. Vou pintar aqui, por exemplo, de verde, né? Vou começar com o de 30 graus, tá? Olha, de 30 graus está aqui. O que é o seno de 30? O seno de 30, gente, é o cateto oposto a 30. L sobre 2. Até botei a setinha lá de verde. L sobre 2. Dividido pela hipotenusa, que é o L. Então, como é que você divide fração? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Você simplifica um L com L. Isto aqui dá, então, 1 sobre 2. Ok? Então, resumindo, o seno do ângulo de 30 graus é meio. Ok? O seno de 30 graus é meio. Vou só voltar aqui um pouquinho na tabelinha para vocês verem que era isso que estava escrito lá. Olha, seno de 30 é meio. Ok? Se eu olhar ainda para 30 graus, que eu pintei de verde, falta o quê? Cosseno e tangente, certo? Então, cosseno de 30 graus.
que é o cosseno, gente? O cosseno, ele é o cateto. Então, só para apagar aqui, né? Ó. O cosseno, ele é cateto adjacente, L raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é L. Aí vai dar lá raiz de 3 sobre 2, igual eu escrevi para vocês. Mas então, L raiz de 3 sobre 2, dividido por L. Então, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, cancela o L. Por isso que eu falei, não importa. Você poderia ter montado... Opa, o raiz de 3 em cima, nesse caso. Você poderia ter montado um triângulo equilátero de lado 1 ou de lado 2, tá bom? Quando eu fiz aqui no quadrado de lado 1, eu poderia ter montado um quadrado de lado L. Esses L's iam se simplificar aí, porque ia aparecer em cima L, embaixo aparecer L raiz de 2. É o que aconteceu aqui, tá bom? Então, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. E a tangente de 30? Então, a tangente do ângulo de 30 graus, ela é o cateto, apagando aqui, tá? Para deixar assim só. O que é a tangente de 30? Bom, cateto oposto, L sobre 2, dividido pelo adjacente, L raiz de 3 sobre 2. Então, fica L sobre 2, dividido por L raiz de 3 sobre 2. Divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, 2 sobre L raiz de 3. Aqui a gente consegue cancelar L com L e 2 com 2. Fica 1 sobre raiz de 3. Aí é o que eu falei lá para vocês, ó, né? Racionaliza, multiplica em cima e embaixo por raiz de 3, multiplicou por 1, não muda o número, raiz de 3 sobre 3, ok? Então, dessa forma a gente diz, então, que a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Ok? Então, só para voltar aqui, é meio, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 3. Agora vai acontecer justamente o inverso. O seno de 60 vai dar exatamente o cosseno de 30 e o cosseno de 60 vai dar o seno de 30, tá bom? A gente vai verificar isso lá, mas já tá claro agora que as coisas vão dar certo. Apagando aqui, para não deixar poluído. Então, se eu olho para o de 60 graus, vou pintar de vermelho, por exemplo. 60 graus, tá aqui, ó, pintando de vermelho. O que é o seno de 60? O seno de 60, ele é o cateto oposto sobre a hipotenusa. L raiz de 3 sobre 2 sobre L. L raiz de 3 sobre 2 sobre L. É o que está aqui, né? Tá, ó, exatamente como eu tinha falado, ok? Coincide com o cosseno de 30, tá bom? Então, quebrando a página aqui, cosseno de 60, cateto oposto, então, voltando, ó, L raiz de 3 sobre 2, sobre a hipotenusa, que é L. L raiz de 3 sobre 2, sobre a hipotenusa, que é L. Essa continha, então, eu não preciso repetir, ela está bem aqui, né? Eu tinha grifado ela, a gente viu que isso dá raiz de 3 sobre 2. Moral da história, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60. Bom, agora, né, cosseno de 60, o cosseno ele é o cateto adjacente, L sobre 2 dividido por L. L sobre 2 dividido por L. É o que está aqui no seno de 30. L sobre 2 dividido por L vai dar meio, né? Então, L sobre 2 dividido por L, isso dá meio. Moral da história, cosseno de 60 igual a meio. Por fim, a tangente de 60. Essa difere um pouquinho, que vai dar só a raiz de 3, como é que está escrito aqui, né? Pode ver, está escrito aqui raiz de 3. Por que raiz de 3? Então, se a gente olha para os 60 graus, apaga este, apaga o outro. O que dá, então? É cateto oposto, L raiz de 3 sobre 2, dividido por L sobre 2. Então, tangente de 60 é L raiz de 3 sobre 2, dividido por L sobre 2. Divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 2 multiplicando em cima e embaixo, L também, sobra só
raiz de 3. Moral da história, tangente de 60 igual a raiz de 3. Ok? Então, a gente viu da onde surge alguns dos valores que a gente mais usa em resolução de exercícios de senos e cossenos, ok? Nós temos maneiras que a gente poderia se perguntar, professor, por exemplo, se eu sei o de 30 e sei o de 60, será que eu consigo achar, por exemplo, o de 90, né? Somando 30 e 60 dá o 90. Será que eu consigo achar, tipo, o de 15, que é metade de 30? É a mesma pergunta para o de 45. A gente sabe o de 45, será que a gente sabe achar outros, né? Combinando relações que envolvam seno e cosseno. A resposta é sim, né? Então, se a gente conhece eles, a gente consegue achar vários outros, e a gente consegue achar em outros quadrantes do plano cartesiano, quando a gente monta o plano cartesiano, ok? Mas, então, esse é um tema um pouquinho mais para frente, tá? Mas, assim, ela é um resumo bom do que é esse primeiro capítulo do livro de vocês, tá bom? Então, assim, quando eu tinha deixado na última aula a sugestão que vocês resolvessem esses exercícios, essa era um dos pedaços. Olha só, a gente tem que falar sobre esses senos e cossenos de ângulos que são conhecidos como notáveis, tá bom? Um último resultado que falta falar para, de fato, realmente fechar esse capítulo é uma consequência da definição. Eu acho que eu não falei na aula passada, só estou voltando aqui, ó. Isso, eu não escrevi que, na aula passada que a tangente era o seno dividido pelo cosseno, tá bom? Então, um resultado importante, a gente vai chamar em triângulos retângulos. Mas uma coisa que é importante, gente, então, na verdade, assim, eu falei, está gravado, depois vocês podem ver. Eu vou deixar sem um ângulo menor que 90, porque ele também vale, na verdade, vale para qualquer ângulo, tá bom? Mas a justificativa que eu vou apresentar para vocês é no triângulo retângulo, por quê? Porque é onde a gente ainda está estudando, ok? A tangente, ela é o seno dividido pelo cosseno, tá bom? Isso não vale só para triângulos retângulos, vale para qualquer tipo de triângulo, tá bom? Perdão, para qualquer ângulo. Qualquer ângulo, aí se eu vou colocar assim, gente, qualquer ângulo onde o cosseno não seja zero, tá? Então, para deixar o resultado mais geral possível, é isso, olha. A tangente é sempre o seno sobre o cosseno, aonde o cosseno não se anula. Ah, professor, o cosseno pode se anular? Pode, a gente vai ver, por exemplo, no ciclo trigonométrico, tá bom? Tema, eu acho que do nosso último encontro. Semana que vem eu vou falar com vocês sobre lei dos senos e lei dos cossenos, né? Uma relação que permite, se a gente conhece o lado, por exemplo, dois lados de um triângulo e um ângulo, será que eu consigo achar os outros lados, mesmo que esse triângulo não seja retângulo? Quando é retângulo a gente consegue, nem precisa do ângulo, certo? Mas, em geral, pode ser que não. Então a gente vai falar disso na próxima aula, tá bom? Então, a justificativa por que esse resultado é verdadeiro é o seguinte. Imagina, então, aqui que eu tenho um triângulo retângulo. Vou desenhar um triângulo retângulo. Temos um triângulo retângulo. E aí, sei lá, a hipotenusa é A, os outros catetos são B e C. E aí a gente vai olhar para este... Eu sempre desenho de baixo, vou desenhar de cima para vocês verem que não há diferença nenhuma. Então, esse é o nosso ângulo alfa em questão. Olha o nosso ângulo alfa em questão. Então, o que é o seno desse ângulo alfa? Bom, o seno do alfa é o cateto oposto, C, sobre a hipotenusa A. O que é o cosseno do ângulo alfa? É o cateto adjacente B sobre a hipotenusa A. A tangente de alfa, gente, vou deixar anotado aqui para a gente lembrar, tá bom? O que é a tangente de alfa? É o oposto, que é C, sobre o adjacente, que é B, né? Mas observe o seguinte, o que resulta se eu pegar o seno desse ângulo e dividir pelo cosseno? Bom, se eu pego o seno e dividir pelo cosseno, então eu vou ter o seguinte, olha. C dividido por A dividido por B dividido por A. Então, divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda.
e aí você tem a hipotenusa, aparece em cima e embaixo. Isso dá C sobre B, que é justamente a tangente. Ok? Então você pode, né, se você conhece o seno e o cosseno, ou conhece, sei lá, o seno e a tangente, ou o cosseno e a tangente, você consegue achar o outro, tá bom? Então, assim, por exemplo, por exemplo, nesse exercício, nessa dedução aqui, quando eu costumo falar, professor, é muita coisa para a gente lembrar. Basta você lembrar seno e cosseno, certo? Porque como você acha tangente? Só se pegar um e dividir pelo outro. Observe que na dedução mesmo lá, apareceu raiz de 2 sobre 2, dividido por raiz de 2 sobre 2. O número 1 dividido por 1, né? Ok? Por exemplo, nesse exercício, se você sabe, ó, a gente sabia, por exemplo, sei o seno, certo? Se eu achei o cosseno aqui, a gente viu que o cosseno deu 4/5, certo? Como que eu poderia achar essa tangente 3/4? Simplesmente pegando 3/5 e dividindo por 4/5. Isso dá exatamente 3/4, ok? Então, se você conhece duas das relações, se você conhece seno e cosseno, você consegue achar a tangente. Se você conhece seno e tangente, você consegue achar o cosseno e assim sucessivamente, tá bom? Então, esse deu aqui 8/15, tá bom? Esse era o conteúdo que fecha o capítulo 2 do livro lá que eu deixei para vocês de referência, que é o mesmo que o professor André estava usando. E com esse conteúdo adicional, vocês conseguem complementar as listas de exercícios, tá bom? É claro, como eu falei, não precisa resolver todos, resolve só o que for possível, mas a ideia é que tentem fazer alguns de cada uma das listas que estão lá, tá bom? E aí, se tiver dúvida, faça como o colega, se não me engano, ele chama Gustavo, foi o único que me mandou mensagem. Mas entre em contato, tá bom? Então, na próxima aula a gente vai falar sobre lei dos senos e lei dos cossenos. Eu vou dar uma invertida no conteúdo. Esse seria depois de todo o ciclo trigonométrico, mas senão não vai dar tempo de falar. E aí, os resultados que a gente precisar de ciclo trigonométrico, fala assim, ó, usa esse resultado, né? Assume como verdade, depois eu tento explicar o porquê. O Adriano perguntou se precisa entregar. Não, não precisa, como eu falei. Isso é só um treinamento, sei lá, um estudo a mais para vocês, como eu faria em sala de aula. Eu recomendo que vejam, né? Tentem resolver os exercícios. Para preparar para a prova, tá bom? Então, é só isso. Não precisa me entregar nada, tá bom? Pode ficar tranquilo. Eu vou mandar a listinha de chamada mais uma vez, caso alguém tenha entrado depois, né, de eu ter iniciado a aula. Aí podem preencher à vontade, tá bom? Alguma pergunta, algum comentário? Ok, gente. Se ninguém tem nada, eu agradeço vocês. A gravação, esse Google Gmail leva uns 30, 40 minutinhos para mandar para mim. É o tempo de eu baixar ela e eu ponho no mudo para vocês, tá bom? Uma boa semana para todo mundo e um bom descanso. Boa noite a todos.